Boa noite, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que bem. E hoje a gente chega em mais um conteúdo do nono ano, dessa parte de radiciação. Vocês viram que eu mandei para vocês, na última aula, o exercício 6 resolvido. Era para ele ter ido no vídeo. Infelizmente aconteceu um problema no vídeo e não consegui colocar a imagem junto. Então eu coloquei resolvido passo a passo por mim uma folha de papel para que vocês analisassem e vissem passo a passo, tá bom? Hoje a gente vai ver potência com expoente racional, como que se faz, passo a passo, atividades, e é isso que a gente vai fazer. E depois a gente vai fazer o exercício 1 ao 4, tá bom? O exercício 1 ao 4 vocês farão em casa e depois eu farei a correção com vocês. Ou eu mando o vídeo corrigindo passo a passo, ou eu faço a correção depois no papel com vocês e mando para vocês o que vocês preferirem também, o que vocês acharem mais adequado, tá bom, gente? Vamos dar sequência. Vou abrir aqui o material para a gente visualizar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, gente, é isso aqui. Veja só. Então, a gente tem aqui potência de expoente racional. Essa é a primeira regra que a gente vai aplicar. Então, esse é o título da aula de hoje, tá, gente? Potência de expoente racional, desculpa, potência de expoente racional. E a gente está seguindo esse modelo. Então, tá lá, ó. A elevado a m sobre n. Então, a gente tem A, um número qualquer, a base, elevado a um expoente em forma de fração. Vocês estão vendo? Tá o m e o n. Vai ser dois números diferentes. E isso é igual ao quê? A uma raiz, onde o m, que é a parte do numerador, é o meu expoente. E o n é o quê? O meu índice da potência. Tá bom, gente? Olha só que... Então, isso vocês vão ter que aprender bem. Que quando eu tiver um número a elevado a m sobre n, é a mesma coisa que falar uma raiz, onde o A é aqui, ó, o A repetiu, tá, gente? O A era a base, aqui dentro ele passa a ser aqui o meu radical, e o M é o meu expoente, é o meu numerador. E o N, que é o índice, aqui ele é o denominador. Tá bom, gente? Continuando aí, vamos lá? E aí a gente vai fazer alguns exemplos em cima disso, para ver se vocês estão realmente analisando. Então não esqueçam, tá? Vai passar os exemplos agora, vocês vão ter que lembrar. Então ele vai dar uma forma lá de fração, uma base com expoente em fração, e vocês vão transformar isso em uma raiz, tá bom? Vamos lá, certo? Vamos lá. Então, A elevado a m sobre n, onde m é o numerador, n é denominador, tá? Bem passo a passo, é igual a uma raiz, onde o A, olha lá, o A repete ao mesmo A os dois, tá bom? O m é o expoente ali, e no outro ele era o numerador, tá? Numerador da fração. O n é o índice, e no outro ele é o denominador. Eu tinha um A elevado a m sobre n. Tá, gente? Vamos aos exemplos. Repete ali A elevado a m sobre n é igual a raiz de A elevado a m e o índice n. Tá? Aí é um exemplo algébrico, tá, gente? E a gente vai passar para um exemplo com números, tá? Para que vocês saibam praticar e fazer essa atividade de maneira correta. Vamos lá, certo? Então, como que a gente vai transformar das duas maneiras? Como que a gente consegue transformar? Vamos ver? Olha lá. Exemplos. Exemplo, gente. Escrever cada potência na forma de radical. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 2/3. Como que vai ficar isso em uma forma de raiz, em radical? Vamos ver? Olha lá, ó. Vamos ver? Então, 2 elevado a 2/3 fica como? Lembre-se do que é um número, uma base elevada a uma fração.
Então, eu faço a raiz, o 2 eu repito, ó. Lembra que o 2 é o mesmo nos dois? Tá? O 2 é o mesmo nos dois. E aí, ó, o que que é agora? O que era o meu numerador passa a ser o quê? O meu expoente, né? Lá dentro da raiz. E o meu denominador é o índice da raiz, uma raiz cúbica. Tá vendo? Fácil, bem tranquilo, né? Certo? Vamos ver agora com 3 elevado a 1/5. Como que fica? Ah, ali ele resolve ainda, ó. Fica a raiz cúbica, 2 ao quadrado, fica 4. Tá, gente? Tudo bem? Então fica a raiz cúbica de 4. Ó, 3 elevado a 1/5. Gente, 3 elevado a 1/5, repete o que tinha dentro. Ali, ó, o 3 era a base, passa a ser 3 aqui do mesmo jeito, só repetiu. Tá bom? Certo? E 1/5, o que que acontece? Ó, o que que acontece com 1/5? O 1, ele vai ser o quê? O meu numerador era 1, passa 1 aqui em cima do 3, fica 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3, não vai mudar, né, gente? E o 5? O 5 fica lá como índice, tá? Então, raiz quinta de 3. Bem facinho esses dois exemplos, tá? Certo? Vamos fazer mais um exemplo ali, tá? Mais um. Gente, olha lá, mais outro exemplo. O C. A gente tem 5 elevado a 1/2. Como que vai ficar isso? Gente, interessante isso, porque 5 elevado a 1/2. Vocês sabiam que toda raiz quadrada, quando a gente transforma em potência, é um número elevado a 1/2? Por exemplo, se eu tivesse falado para vocês, transforme a raiz quadrada de 9 em uma potência, ficaria o quê? 9 elevado a 1/2, certo? A raiz quadrada de 20, por exemplo, fica 20 elevado a 1/2. Vamos ver? Então, 5 elevado a 1/2, vamos fazer o processo inverso, transformar numa raiz. Repete o 5 ali dentro. Esse 1 aqui, ó, ele passa a ser 5 elevado a 1. E esse 2 fica aqui como índice. Só que vocês lembram que o 2 é o índice fantasminha. A gente não precisa colocar, né? Não precisa. Então fica a raiz quadrada de 5, né? Não vai precisar colocar o 2 ali como índice, porque ele é o índice fantasminha. Então fica a raiz quadrada de 5. Só isso, né? Não precisa colocar o 2. Tá bom, gente? Fácil? Vamos fazer o próximo. Ali ele faz bem, explica, né? Que 5 elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. E o D, gente, ó, agora é um pouco mais difícil, porque vai ser um expoente negativo, tá? Então, 2 elevado a menos 2/3, tá? Não é tão difícil, basta que faça passo a passo. Então, gente, eu recordo para vocês lembram que a gente teve uma aula ainda a gente, antes de ir para a quarentena, tá? Isso lá em potências, quando a gente falou de potências. O primeiro capítulo do nosso livro. Quando tinha potências com expoente negativo, o que que acontecia? Lembra quando era 2 elevado a menos 1? O que que acontecia quando era 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1 era a mesma coisa que 1 sobre 2. Vira? 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/2. E se fosse 2 elevado a menos 2? Fica o quê? 1 sobre 2 e tudo isso ao quadrado. Ou seja, fica 1/4. Tá? Recordem, vocês têm isso no caderno de vocês. Todos estavam presentes. Olha lá, gente, 2 elevado a menos 2/3. Fica o quê? 2, certo? Então, vou aplicando a mesma regrinha que a gente fez com todos os outros exemplos anteriores. O 2, que era o numerador, passa a ser aqui o meu expoente, mesma coisa, tá? E o 3, ele é o meu índice, tá? Só que a diferença é que agora tem um menos, o sinal de menos. E esse sinal de menos a gente vai colocar ali junto com o 2, tá bom? Então fica 2 elevado a menos 2 numa raiz cúbica. Tudo bem? E agora, o que que a gente vai fazer? Veja só. Como é esse 2 elevado a menos 2, aí que eu falo para vocês, tem que recordar no caderno de vocês o que a gente falou lá no começo do ano.
quando tinha expoente negativo. A gente falou isso na sala de aula. Então vai ficar raiz cúbica, tá vendo? Raiz cúbica. E 2 elevado a menos 2 é o quê? É a mesma coisa que 1 meio. Eu transformo o 2, é o inverso do 2. Qual é o inverso do 2? O inverso de 2 é 1 meio. Lembra que 2 é 2 sobre 1? O inverso de 2 sobre 1 é 1 meio, né? Então fica 1 meio. E aí, era menos 2, passa a ser 2, tá bom? Porque eu inverti o número e inverto, e era menos 2, passa a ser 2 positivo. Meio ao quadrado fica o quê? 1 quarto, tá bom, gente? Então vamos lá. Então fica raiz cúbica de 1 quarto, tá bom? Certo? Raiz cúbica de 1 quarto, tá? Então é a mesma coisa, ó. Ali ele faz errado, mas ó, é a mesma coisa que fazer raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 4. Eu dividia esse aqui, ó, a raiz cúbica de 1 quarto, em duas partes. Raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 4. Tá, gente? Que é a mesma coisa. Então fica, raiz cúbica de 1 é 1, né, gente? Raiz cúbica de 1 é 1. E raiz cúbica de 4 é raiz cúbica de 4, não tem como tirar. Certo, gente? Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. Mais esse exemplo aqui, tá? Veja só, vamos acompanhar. Então, esse exemplo, gente, ele é mais algébrico, ele é bem mais complicadinho, tá? Se eu não me engano, só tem um exemplo algébrico para vocês, que é o exercício 3, tá? O restante é tudo com números. Mas eu vou mostrar para vocês. É um exemplo mais difícil que eu acho que todos os exercícios que vocês têm aí como exemplo no livro de vocês. Vamos lá. Então, o que a gente tem? A gente tem uma raiz cúbica de 125 vezes x elevado a sexta vezes y ao cubo. O que vai acontecer com isso? Veja só. Isso é igual a 125 vezes x a sexta vezes x ao cubo. E, gente, lembra que transformando 3, quando a gente tem uma raiz cúbica, é a mesma coisa que 1/3? E quando a gente tem a raiz quadrada, não é a mesma coisa que 1 meio? A gente acabou de ver agora nos exemplos, não foi? Raiz cúbica é a mesma coisa que 1/3. Raiz quadrada é a mesma coisa que um número elevado a 1 meio, tá, gente? Raiz quarta é a mesma coisa que um número elevado a 1 sobre 4. E assim por diante. Vamos lá. Então, agora o que a gente vai fazer para resolver isso aí? A gente basicamente ficou 125 vezes x a sexta vezes y ao cubo e tudo isso elevado a 1/3. Primeira coisa, vocês percebem que aqui a gente pode fatorar, né? O que a gente vai fatorar aqui? Esse número 125. Fatorando 125 fica o quê? 5 elevado ao cubo, não é isso? Vamos ver? Olha lá, ó. Fatorando o número 125, fica o quê? Olha lá. Aplicando, né? Ele passou... Vamos dividir em cada parte, tá, gente? Então, esse 1/3, esse expoente 1/3, ele está para cada número que está dentro do parênteses. Então, vai ficar 125 elevado a 1/3, tá? X a sexta elevado a 1/3, tá vendo? Esse aqui também fica elevado a 1/3, tá? Y ao cubo elevado a 1/3 também, tá? 1/3 para cada um deles, tá? Não é que eles vão rezar, tá, gente? Cada um deles está elevado a 1/3, porque está dentro do parênteses, tá? E agora a gente fatora o número 125. Gente, fatorando o número 125, olha lá, ó. Fatorando o número 125, fica 5 ao cubo, tá, gente? 5 ao cubo. 125 ficou 5 ao cubo. Então, ficou 5 ao cubo, e esse cubo do 5 ao cubo vai multiplicar com esse 1/3. Fica o quê? 3 sobre 3. E 3 sobre 3 é 1. Some aquele expoente. Tá bom? Certo? Some aquele expoente. Só vai ficar o quê? O número 5.
125 só vira o 5. Porque era 125, ficou 5 elevado ao cubo, tá, gente? E esse cubo multiplicando com 1/3, 3 sobre 3, fica 1. Fica só o número 5, tá bom? Certo? Então fica 5. Olha lá, agora x à sexta elevado a 1/3. É a mesma regra que a gente fez aqui com 125. Gente, 6 multiplicando com 1/3 fica o quê? 6 vezes 1/3. Lembra que quando tem uma potência dentro de uma potência, a gente multiplica os expoentes? É isso que ele está fazendo. Então, vamos multiplicar o 6 vezes 1/3. 6 vezes 1/3 fica o quê? Fica 2, né? Então, fica x ao quadrado. Tá bom, gente? X ao quadrado, que 6 vezes 1/3 fica 2. É 6 divididos por 3. Tá bom? Certo? Olha lá. Isso que ele vai fazer. Ele até coloca uma caneta de outra cor. Fica x elevado ao quadrado, x elevado a 2. E ali é a mesma coisa, gente. Ó, eu tenho y ao cubo vezes elevado a 1/3. Multiplico os expoentes, uma potência dentro de outra potência. 3 vezes 1/3 fica o quê? 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1. Então fica só y. Tá bom, gente? Só fica y. Tá bom? Y elevado a 1, né? Certo? E essa ali, ó. Como que ficou agora? 5 vezes x ao quadrado vezes y. Aí ele arruma, né? Você pode arrumar. Então fica 5x ao quadrado vezes y. Certo? E é essa a resposta final. Certo, gente? 5 vezes x ao quadrado vezes y. Olha como era e olha como ficou. Passo a passo aqui para vocês. Certo? Tá bom, gente? Vou voltar aqui com vocês. Então, a aula de hoje foi isso, gente. Passei para vocês aí vários exemplos, mais a teoria. Deem uma olhada na teoria da página 54 e 55 e façam as atividades 1, 2, 3 e 4. Se vocês tiverem dúvida, me escrevam no Clipe Escola e eu resolverei para vocês na próxima aula. Abraços e se cuidem, continuem praticando a matemática.